Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E ele diz o seguinte: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez, né? A Bíblia nos ensinando e sempre, né? Sempre a Bíblia é nosso livro de cabeceira, nosso manual de vida. E hoje falando sobre duas coisas importantes quando a gente lê aqui, né? Primeiro é sobre a promessa de Deus, né? Que não ele não está demorando, né? Para fazer o, o que todos esperam, né? O que a gente sempre fica com isso na cabeça. Só que a gente tem a mania de dizer o fim do mundo, né? Não é o fim, né? Pelo contrário, é o começo daqui, né? Daí que vai começar realmente a vida verdadeira, né? A vida infinita, a vida realmente como ela deveria ser, né? Uma vida realmente sem aflição, uma vida sem dor, sem medo, sem fome, uma vida realmente com Deus, né? Daí sim, né? Essa vai ser a vida realmente que valha a pena ser vivida, né? Mas muita gente diz, mas era para acabar no ano 2000, daí era para acabar aqui, era para acabar ali, por que não acaba? Eu acho que isso aí não acaba nunca, né? E não é, né? Não é isso. É que Deus, né? Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que se ele acabar o mundo agora, né? Se ele acabar o mundo, assim, entre aspas, né? Como a gente fala, se ele voltar agora, se Jesus voltar agora, voltar nesse instante, muitas pessoas ainda irão se perder. E é isso que Deus não quer, né? Pelo contrário, Deus quer que quanto mais pessoas forem para o reino, melhor. É isso que Ele quer. Ele quer que eu me salve, que você, que todos nós nos salvemos, né? Então, por isso que o dia, né, o dia D, ainda não chegou, né? Por isso que Deus fica, entre aspas, né, protelando esse dia. Por quê? Porque Ele quer que todos se arrependam. Ele quer que todos sejam salvos, né? Então, até nessa hora, como sempre, né, em todas as horas, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Então, por isso que ele não veio ainda, por isso que estamos aqui ainda, por isso que esse mundo totalmente invertido em questão de valores, né? Esse mundo totalmente diferente do que deveria ser, essa confusão, essa violência tremenda. Por que está assim? Porque Deus está, como eu disse, né, entre aspas, protelando, né, a sua volta. Né? Então o mundo cada vez mais complicado, cada vez mais confuso, por quê? Porque não está sendo governado por Deus. Né? Deus vai voltar, né? Jesus vai voltar. Mas enquanto isso, é o inimigo que está no controle, vamos dizer assim, não que Deus não esteja no controle. Eu acho que eu errei, usei a palavra errada, né? O inimigo está governando, né? Mas o controle nunca saiu das mãos de Deus, né? Então, quem teme a Deus, quem obedece, foi e está sendo semeado pela semente de Deus, esses, né? Deus protege, esse Deus está de olho, esse Deus não desgruda, não fecha os olhos, né, nem por um segundo, né? Deus nos guarda, nos protege, né? Por quê? Porque somos dele, né? Temos o selo, né, de Deus, né, carimbado, o selo espiritual de Deus, então ele nos protege.
Ele nos ampara, Ele nos abençoa. Então, mesmo independentemente de o mundo estar sendo governado pelo inimigo, Deus nos protege. Deus protege a todos que o amam, a todos que o procuram, a todos que o aceitam, a todos que têm fé, né, que Ele está no controle. Tá bom, queridos? Mas, né, voltando mais ao assunto aqui do texto, né? Porque, né, como diz aqui, como julgam alguns, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Alguns acham que Deus está demorando, né? Puxa, já era para ter acabado, por que não acaba logo, né? Por quê? Pessoas que não pensam dessa maneira, não pensam verdadeiramente como está na Bíblia, né? Nem Jesus, né? Deus, Jesus, eles não voltam ainda, porque se voltarem hoje, muita gente vai perder o reino. Muita, muita gente não conseguirá entrar no reino. E é isso, né, justamente que Deus está evitando. Ele quer que muitas, ao contrário, que a grande maioria, que todos entrem no reino, que todos façam parte do novo céu e da nova terra que há de vir. Tá bom, queridos? Então é por isso que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, com certeza. Tá bom? Então que a gente, né, nesse domingo, a gente reflita um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa paciência de Deus, né? Não querendo que ninguém se perca, que ninguém, aqui na minha Bíblia, que ninguém pereça, né? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, que a gente pare um pouquinho hoje, que a gente pense, reflita sobre isso, sobre arrependimento, sobre se arrepender, sobre ser uma nova criatura todos os dias, né? Que a gente reflita sobre isso, sobre pedir a Deus que renove o nosso coração todos os dias, que nos renove todos os dias, que sejamos novas criaturas todos os dias, né? Para que a gente viva em santidade, para que a gente leve uma vida que agrade a Deus, para que a gente procure cada vez mais o nosso Pai, que a gente nunca se dê por satisfeito, que a gente sempre procure cada vez mais e que a gente esteja sempre, sempre ao lado de Deus, porque Ele está ao nosso lado. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande domingo, um domingo recheado de bênçãos e milagres. Que Deus abençoe e guarde a todos nós, que Ele nos dê sabedoria para que a gente possa fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus. Se Deus permitir, amanhã estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Com Deus.